Hoje vimos falar aqui com o João da DNI, que é o nosso parceiro na área das candidaturas, sobre o novo programa Eficiência Energética e Descarbonização. João, o que é que nos podes dizer? Sei que o programa ainda não está aberto, em termos de algumas informações sobre o que é que o cliente pode se candidatar, taxas de financiamento, que informações é que nos pode já adiantar acerca deste programa do Portugal 2030? Exatamente. Certo, está prevista a abertura do aviso em maio próximo. O programa tem uma dotação de 300 milhões de euros, depois está dividido por 3 tipologias ou 3 tipos de ações elegíveis. Neste momento já é possível realizar os chamados pedidos de auxílio, o registro de pedido de auxílios, que são pré-candidaturas, candidaturas simplificadas. Para quem quiser já se candidatar, já de imediato, mas há algumas informações que ainda não estão 100% exatamente. seguras. Não? Ou seja, essa situação da pré-candidatura é apenas para aquelas empresas que não podem atrasar os investimentos e não podem aguardar pela época normal de candidaturas, sendo que exatamente, ou seja, não existe a informação toda definida, existe o regulamento que servirá de base ao aviso e sabemos as taxas de financiamento, sabemos as ações elegíveis, sabemos que tipo de entidades se podem candidatar. Pode ser qualquer empresa que se pode candidatar? Sim, empresas de qualquer dimensão, da região norte, centro ou alentejo. Também numa terceira tipologia, porque temos 3 tipologias deste aviso, também poderão ser outras entidades públicas, associações e outras entidades sem fins lucrativos. Sim, mas para a tipologia da eficiência energética e descarbonização são empresas de qualquer dimensão. Sendo que há diferentes taxas de apoio. O apoio, primeiramente, é a fundo perdido, é não reembolsável, sendo que parte de uma base de 25% ou 30%, que é igual para todas as empresas, e depois tem uma série de majorações em função da dimensão das empresas e da localização dos investimentos e também do impacto das intervenções de melhoria de eficiência energética. Terão que ter no mínimo pelo menos 30% de redução de consumo. Exatamente. No mínimo, isso é critério de elegibilidade, no mínimo 30% de redução, ou seja, conjunto de intervenções de eficiência energética, que não apenas os fotovoltaicos, aqui estamos a falar no caso dos fotovoltaicos, porque é um produto core da Cinersol, mas na verdade estamos a falar de todo tipo de intervenções que melhorem a eficiência dos edifícios das empresas. Tem que há um benefício se tiver uma poupança superior a 40%, há mais um benefício. Exatamente. Portanto, o valor de base de partida é igual para todas as empresas. Depois, se estivermos a falar de uma micro ou pequena empresa, tem uma majoração de mais 20%. Se for uma média empresa, tem uma majoração de mais 10%. Ao qual acresce, as empresas de grande dimensão não têm esta majoração pela dimensão, mas têm igualmente as restantes majorações pela localização do investimento, desde que se constate que são nas regiões norte, centro ou alentejo, tem mais 15% de majoração e caso, como estavas a referir muito bem, o impacto de melhoria da eficiência da empresa ou redução de consumo seja superior a 40%, ainda tem uma majoração prevista de mais 15%. Portanto, no limite podemos estar aqui a falar de 80% a 85% de financiamento a fundo perdido. Em termos de condições, que condições é que são exigidas? Qual é a documentação que deverá ser necessária para o cliente para se fazer a candidatura? O que é que nos pode já adiantar sobre isso? Sim. Aqui temos alguns requisitos obrigatórios, como já referimos que a redução do consumo tem que ser no mínimo 30%, não é? Ou seja, o impacto das intervenções tem que representar no mínimo esse indicador, mas depois também temos isto respeita ao regulamento de base de transição e inovação do RTD, Portugal 2030,
temos sempre situações que as empresas têm que cumprir para se poderem candidatar. Como posso dizer aqui alguns exemplos, tem que ter uma autonomia financeira mínima de 15%, tem que ter as situações de licenciamentos dos edifícios regularizadas. Para ser uma indústria tem que ter licença industrial. Se for de comércio tem que ser de comércio e por aí fora. Exatamente, ou seja, não pode haver uma candidatura para edifícios que não estejam... Pode também ser necessário um estudo energético antes e depois, não é? Exatamente. Aliás, o próprio regulamento prevê isso como uma das obrigatoriedades das empresas beneficiárias, que por regra vai exigir uma auditoria energética ex ante e ex post, ou seja, vai ter que haver um retrato da situação energética do edifício antes das intervenções, que por sua vez será atualizada no final do projeto, já refletindo o impacto da melhoria que se foi conseguida através precisamente dessas intervenções. Isso é uma situação que muito provavelmente será pedida também em fase de candidatura quando abrir o aviso. Além dessa situação, depois tem outras que são os normais do Portugal 2030, temos que demonstrar a legitimidade para intervencionar nos locais, ou seja, precisamos também demonstrar que o edifício, ou seja, que o edifício é nosso e então aí precisamos do registro predial, ou se não for nosso, contrato de arrendamento, locação, ou seja, temos que apresentar também essa documentação e as habituais de não devido à segurança social, ao fisco, não haver históricos de incumprimento também com programas comunitários, etc. Ou seja, aqui a DNI trata de todo o processo. Exatamente. De início ao fim, ou seja, desde a candidatura, exatamente, o acompanhamento, depois, durante e após, depois da submissão da candidatura. Sim, exatamente, ou seja, o nosso trabalho em parceria com a Sinasol é exatamente esse, ou seja, informar as empresas primeiramente sobre as condições de elegibilidade, prepará-las para estarmos em condições de candidatura, depois, evidentemente, elaborar a candidatura de acordo com o que fica defendido no aviso, e depois temos o acompanhamento de todo o processo. Isto, no máximo, as intervenções não podem durar mais de 2 anos, o programa não pode ser estendido por mais de 2 anos, e nós ficamos a acompanhar o cliente, desde o reembolso, desde o esclarecimento, fecho do projeto, etc. Tudo o que implicar com esta parte mais burocrática da candidatura, evidentemente, sim. Aqui, em princípio, será uma grande oportunidade para os clientes que querem efetivamente investir na área de eficiência e descarbonização, porque com taxas até 80% será uma oportunidade que nem sempre sem dúvida se costuma aparecer, não é? Sem dúvida, sim. Aliás, este nível de taxas de financiamento, pouquíssimos programas atingem este tipo de financiamento a fundo perdido. Esmagadora maioria, taxas muitas vezes metade desta intensidade de apoio. Portanto, estamos a falar de uma grande oportunidade. Até que aqui também entram as grandes empresas, normalmente é mais pequenas. Exatamente. E micros, e há aqui uma abertura diferente. Exatamente, era isso que eu ia referir, até porque vai haver uma grande procura, já está a existir, uma grande procura e competitividade, porque geralmente as grandes empresas não são apoiadas neste tipo de incentivos, ou através deste tipo de E o que é que aconselhas? É que a empresa arrancar já e começar já a falar com a Sinasol e com a DNI, aguardar mais algum tempo pelo aviso, ou começar já a antecipar e começar a pensar já efetivamente no assunto? Aqui eu recomendo 2 situações, que depois dependem também do cenário e também da necessidade do cliente. Mas, primeiramente, informação total, transparente ao cliente, preparação do dossiê. Se o cliente precisar de avançar neste momento com o pré-registro, com o registro de auxílio, com a pré-candidatura, também informá-lo dos riscos que estamos aqui a correr, até porque é um pré-registro que terá que ser sempre confirmado posteriormente à data da abertura do aviso. Estamos a cumprir todos os requisitos. Exatamente. E aí nós preparamos o cliente, okay? Se precisarmos mesmo de avançar, os investimentos não podem esperar pelo lançamento do aviso, qualquer situação, ou porque o cliente vai mudar de instalações, ou porque tem compromisso assumido já com o fornecedor, o que for, fazemos-lo, evidentemente,
No entanto, munimos-nos de todos a documentação e de todos os requisitos que os que já são conhecidos e aqueles que nós esperamos que vão ser também exigidos em sede de candidatura, com o aviso. Bom, isso é uma situação. A situação que diria normal e mais recomendável, da minha opinião, é prepararmos desde já, porque vai haver uma grande procura, que já tem grande competitividade, prepararmos já todos os elementos para estarmos preparados, passa a redundância, na abertura do aviso e pronto, fazemos a candidatura logo nas primeiras hipóteses. Pronto, isto é a recomendação que eu daria, ou seja, as empresas devem posicionar-se desde já, preparar-se desde já. É provável que possa abrir mais que uma fase ou... Sim, pode acontecer isso e até é expectável que isso aconteça. De qualquer forma, isso... há muita coisa que falta definir só com a abertura. Ou seja, exatamente, mesmo algumas situações até de limites para algumas situações, ou de majorações, ou de elementos obrigatórios em determinadas situações, ou seja, esse tipo de informação mais detalhada só mesmo com a abertura e a publicação do aviso. João, também é importante percebermos um bocadinho as tipologias. O fotovoltaico é importante, as baterias também, para conseguirmos mais de 40%, pois há um benefício extra, mais 15% se a empresa poupar mais 40%. Quais são as outras tipologias que as empresas podem se candidatar? Sim, na verdade o aviso vai permitir 3 tipos de ações elegíveis. Aqui em concreto estamos a falar na tipologia A, que é da eficiência energética e descarbonização. Estamos a centrar-nos muito na questão dos painéis, de facto, mas os painéis é apenas uma das medidas ou intervenções de melhoria de eficiência energética. Portanto, porque à partida não será só uma medida, o que entrar que... Sim, especialmente a questão dos fotovoltaicos é previsível que vai implicar pelo menos adicionar mais uma intervenção. Poderia ser pelo menos as baterias, pode ser soluções de armazenamento de energia, pode ser soluções de aquecimento e arrefecimento do edifício, pode ser coberturas verdes, que pode ser soluções de AQS, etc. Revestimentos, de isolamentos, pronto, ou seja, na verdade, ou instalação ou substituição, caso já tenham soluções deste género, por outras mais eficientes. Exatamente. Pronto. A partida, lá está, confirmar com o aviso, mas é isto que se perspectiva, sim. Com ser várias medidas e não só destinada a uma medida específica, não é? Ou seja, olhar a empresa na globalidade, em termos de eficiência, sim, a ideia painéis, acumulação... É isso mesmo, ou seja, aqui a ideia é melhorar o edifício na sua globalidade em termos energéticos, ou seja, a redução do consumo de energias primárias, melhorar a situação térmica, que também pode ser não apenas térmica, mas essencialmente estamos a falar Por isso é que é necessário a tal auditoria energética ou a certificação energética, dependendo do tipo de edifício, para fazermos um ponto de situação antes. Exatamente. E depois para podermos validar a tal percentagem de poupança. É isso mesmo, sim. Por regra será exigido essa auditoria energética precisamente para validar essa melhoria, essa percentagem de melhoria de eficiência relativamente à situação pré-projeto. Portanto, é o chamado o ex-ante, relatório ex-ante, e depois no final do projeto terá que ser novamente atualizado, já refletindo a melhoria que se conseguiu com as intervenções que foram levadas à candidatura e que foram executadas na candidatura. Portanto, então aqui o conselho basicamente agora é as pessoas contactarem o Cinersol ou a DNI para podermos começar a tratar do processo, recolher toda a informação, orçamentos, efetivamente as medidas que cada um está a pensar, para termos quase tudo preparado para quando sair a candidatura. Sim, exatamente. O ideal e a minha recomendação é exatamente essa, ou seja, posicionarmos desde já, prepararmos todos os elementos que já sabemos que serão necessários, outros que nós também esperamos que vão ser exigidos também, prepararmos para essa eventualidade, para construirmos uma candidatura competitiva, com boa probabilidade de ser aprovada,
Isso é muito importante sempre, mas especialmente neste caso porque vai haver uma grande competitividade e muitas candidaturas seguramente. Pois, o ideal é desafiar já os nossos clientes da Cinersol e da DNI a não perderem mais tempo, contactarem-nos pelos meios habituais, ou a DNI ou a Cinersol, e para podermos preparar já a candidatura para quando abrirem em maio serem logo dos primeiros a poderem beneficiar do apoio da descarbonização e eficiência energética. Exatamente, isso mesmo.